Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje eu vou dar continuidade a um assunto que eu já falei com vocês, só que hoje eu vou trazer uma outra visão. Eu vou trazer a visão da mãe atípica. Uma mãe atípica, ela não nasce uma mãe atípica, ela se constrói como uma mãe atípica. E a força dessa mãe, eu vou falar mesmo de mãe, não vou hoje trazer o pai, eu vou trazer mesmo a mãe. Essa mãe atípica, ela tem uma força e ela precisa ter uma força fora do normal. Então hoje eu vou trazer para vocês o meu relato, como essa mãe atípica de uma criança diagnosticada e de uma criança que ainda está em investigação, como que eu lido, como que eu lidei e como que eu vou seguir na minha vida. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer um apelo a vocês. Pessoal, tenha compaixão por uma mãe atípica. Vocês não sabem o que essa mãe está passando. Então, se você vê uma mãe atípica ou qualquer mãe que tá com o cabelo todo bagunçado, que não se maquiou, que não se arrumou, que tá carregando uma criança de um adulto, tenha compaixão, porque você não sabe o que ela tá passando, você não sabe o que ela passou, você não sabe se ela veio de uma crise com a criança e não teve tempo de nada. Eu vou trazer um pouco do meu relato, de quando eu descobri, e vou trazer um pouco para vocês do que eu estou passando agora. Porque se você não me conhece, se você não sabe, eu tenho um filho de 10 anos, que é o Átila Júnior, que é diagnosticado como autismo nível 1. Ele foi diagnosticado aos seus 2 anos e meio, então hoje ele tem 10 anos, então eu convivo com o diagnóstico há 8 anos, com o diagnóstico. E eu sou mãe da Mariana. A Mariana é uma menina de 5 anos, que ela tem algumas características, mas que está sendo muito difícil a gente fechar um laudo, porque a gente cai numa barreira que poucos falam. Hoje, todos os testes aplicados, eles foram feitos para um autismo em menino, em homem, e não para mulher. E, gente, parece mentira, mas é a pura verdade. E o autismo no homem é diferente do autismo na mulher. São características diferentes. Então, o autismo do homem pode ser aquele autismo padrão, aquele teste padrão da fala, de empilhar, da estereotipia, de determinadas coisas, de não olhar. Já a gente pega numa menina, numa mulher, ela vai se desenvolver bem, ela vai falar bem, ela vai fazer tudo, só que ela tem outras características. E aí, quando você aplica-se um teste assim, fala, aí já fala que não é. Então, assim, hoje eu vivo esse processo e eu já vivi o processo do diagnóstico. Então, o que eu posso trazer para vocês? Quando eu vivi esse processo há 8 anos atrás do diagnóstico e descobri e já desconfiar, eu já vivia isso. Então, desde que meu filho tinha 8 meses de vida, eu comecei a desconfiar. E para você ver, com 8 meses, mas Francine, ele era um bebê. Sim, mas mãe sabe, mãe sente. É por isso que eu estou falando de mãe. Então, quando você sente que o seu bebê tem algo, então eu já sentia e não foi em vão. Quando eu recebi o diagnóstico com 2 anos, eu posso falar para vocês que eu senti um alívio. Nossa, um alívio? Sim, porque eu sabia o que meu filho tinha e a partir daí eu sabia o tratamento que eu teria que dar a ele. Hoje eu não brigo assim, né, modo de falar. Eu invisto em terapias, em tratamentos para minha filha exatamente por isso. Porque eu tenho uma criança que tem um descontrole emocional fora do normal, que descontrola uma casa inteira, e eu preciso entender se é simplesmente um comportamento de uma criança nessa fase ou se de fato é um descontrole, porque você vai ter tratamentos diferentes. Se você tem uma criança simplesmente que não aceita limite, que não aceita, tem um temperamento, você pode tratar ela com psicólogo, mas é um tratamento diferenciado de uma criança autista, que requer um tratamento diferente. Então, assim, eu posso trazer para vocês esses 2 cenários. E em todos os cenários, gente, eu posso falar que eu não tive
o momento de luto, de negação, porque eu sempre olhei o autismo com um olhar diferenciado. Eu nunca encarei o autismo como um empecilho para a vida dos meus filhos. Eu nunca encarei o autismo como algo que fosse assim, ai meu Deus, meu filho não vai viver. Não, ele vai viver. Ele vai ter limitações sim, mas ele vai superar as limitações. Então o poder de uma mãe atípica é fundamental. Nós temos que, é difícil falar isso, mas nós temos que estar bem para poder tratar os nossos filhos. Que uma mãe ferida, uma mãe machucada, ela não consegue ferir, não consegue curar. Então, por isso que eu pedi no início, a gente vê tanto, e é uma luta que eu vejo poucas fazendo. Hoje os meus filhos estão fazendo tratamento na Superateia, que eu conversando com a Patrícia, que é a CEO, a dona lá da clínica, o que ela falou pra mim, e é o que eu sinto essa dor. Muito se olha pra criança, vou falar da criança que é o que eu vivo, mas poucos olham pra mãe. E por trás de uma criança tem uma mãe ferida, tem uma mãe que precisa de carinho, tem uma mãe que precisa de atenção, tem uma mãe que precisa de um abraço, tem uma mãe que precisa ser compreendida. E muitas das vezes ela não é. Exige-se sempre força, garra, determinação, você tem que ser forte pelo seu filho. E ela como é que tá? Você já parou pra perguntar pra uma mãe atípica? Você tá bem? Você precisa de ajuda? Não com a criança, mas com ela. Você precisa de um ombro? Você precisa de um abraço? Você vê aquela mãe sentada esperando o seu filho ali no consultório sozinha, sofrendo, porque você acha que como que fica a cabeça de uma mãe atípica? Você acha que não passa na nossa cabeça o que vai ser do meu filho? Será que ele vai encontrar pessoas que possam cuidar dele? Será que Deus vai preparar? Então, assim, até para Deus sobra. E eu sempre tive a certeza de que o meu filho não ia ser parado por um diagnóstico, assim como a minha filha. Eu ouvi de pessoas íntimas, inclusive da minha mãe, quando eu estava grávida, minha mãe falou: filha, você não tem medo, você não tem receio da sua filha vir autista? Eu falei, não tenho. Sabe por quê? Não foi limitação para o meu filho, não vai ser para minha filha. Então, vamos ter compaixão com essas mães. A gente separou alguns pontos aqui que eu quero desenvolver com vocês. Princípios práticos, tá? Não existe perfeição, existe presença. Mãe, você que é uma mãe atípica, você não vai ser perfeita, mas esteja presente com o seu filho em tudo. Faça esse presente, esteja ali. Ele tá fazendo terapia, mas faça o seu papel em casa, porque você, com o seu amor, com o seu cuidado, vai ser fundamental para o seu filho. Como eu falei, é duro você falar isso, mas nós somos o porto seguro dessas crianças. Então, não existe perfeição, nós não somos perfeitas, a gente vai ser imperfeita, a gente vai falhar, a gente vai se estressar, a gente vai gritar, a gente vai chorar, a gente vai entrar em desespero. Sim, não se cobre tanto, mas esteja presente com o seu filho a todo momento. Não largue a mão dele. Você pode ir pro quarto, você pode fechar sua porta do banheiro, chorar, gritar, mas esteja com seu filho ali. Mas sofra. Se você quiser sofrer aquele luto, sofra, mas não faça do seu luto a sua vida. Não faça da sua rejeição a sua vida. Se você tiver de passar, peça ajuda, vá. Passa por esse processo, não pule etapas, porque a gente precisa passar por cada coisa. Eu não passei por esse, mas eu vejo que grande maioria das mães passam por luto, por rejeição, mas passe por isso. Se permita chorar, se permita gritar, se permita pedir ajuda, porque sozinha você não vai conseguir. Essa é a verdadeira, mas nunca saia de perto do seu filho. A sua presença é fundamental. O outro, informação é libertadora para a mãe e para o filho. Sim, quando eu falo do diagnóstico, eu bato na tecla porque eu preciso saber, porque é informação. Então quando você tem a informação, e aí vem, por que eu tô falando que é informação? O médico vai te dar o passo a passo, ele vai te indicar terapeutas, o seu terapeuta, o terapeuta do seu filho, ele vai te ensinar como que você vai lidar com uma crise, como que você vai lidar com uma frustração, como que você vai lidar com isso. Ele vai te ajudar a você conseguir ir além. Você tem que ser orientada, você tem que ser acompanhada, você precisa disso. Então, assim, quando a gente bota a informação, ela é libertadora exatamente por isso, porque às vezes você pode estar cobrando demais do seu filho uma coisa que ele não vai conseguir te dar agora. Às vezes você cai no desespero de encher seu filho de terapia, bota ele em terapia todos os dias, 10 horas por dia e tal, e às vezes seu
filho não rende assim. Ele rende de uma forma mais leve. Os meus filhos mesmo são assim. Eu já tentei encher de terapia e não funciona. O meu filho não funciona. Funciona um dia para uma coisa, um dia para outra coisa e assim espaçado. Então, cada criança é cada criança. Sempre tenha um profissional com você. Se você não tem condição, você busca. Hoje tem muito suporte na internet de pessoas que têm relevância, pessoas que têm credibilidade, que têm resultados, mas busque a informação. Não deixe de não fique no escuro. Busque essa luz para você, tá? O outro ponto foi que eu já falei aqui. Apoio emocional não é luxo, é necessidade. Você, mãe atípica, você precisa de apoio emocional. Você precisa dessa válvula de escape. Você precisa desse suporte, porque senão algo vai te sufocar tanto que você não vai conseguir ajudar seu filho. Então tenha um apoio emocional. Tenha amigas, veja alguma coisa. Ah, seu filho foi dormir, o que é? Qual é a sua válvula de escape? Analisa e vê o que consegue deixar sua mente tranquila, que você precisa passar por isso, tá? Então, tenham esse suporte. E aí a gente também preparou aqui, ó. Você está pedindo ajuda ou tentando carregar tudo sozinha? Quem cuida de você enquanto você cuida de todo mundo? Mulheres, nós precisamos ser cuidadas. Nós precisamos de apoio. Mas, Francine, eu não tenho ninguém. Procure ajuda. Abre o seu coração para essas pessoas. Não se feche e não viva 100% focado naquilo. Porque eu vejo que muitas mães cometem esse erro. Meu filho precisa de mim, então eu não posso fazer isso. Se sorri, se sente culpada. Se sai, se sente culpada. Tudo se sente culpada. Mas o seu filho precisa que você esteja bem. E como que você vai ficar bem? Se você tiver com quem compartilhar. Pode ser uma amiga de trabalho, uma amiga de infância, pode ser sua mãe, o seu marido, sua irmã, sua prima, um vizinho, qualquer pessoa, mas tenha. Não passe isso sozinha. Porque se você passar sozinha, aí sim você vai entrar num buraco tão profundo que vai ser difícil de você sair. Então busque ajuda. Então meu conselho hoje que eu posso dar é busque ajuda. Busque ajuda, nem que seja um psicólogo, mas busque ajuda. É bom a gente ter pessoas que nós amamos, que a gente possa contar. Ah, eu estou sozinha. Procure alguém. Sempre vai ter uma pessoa para estender a mão, se você estiver aberta para isso. Não passe por isso sozinha. Tenha um apoio emocional. Veja o que você gosta de fazer e faça. Seu filho não vai ficar mal se você dedicar 1 hora do seu dia a você. Ele não vai ficar mal. Ele vai ficar, pelo contrário, muito melhor, porque a mãe dele vai estar bem. E você que não é uma mãe atípica e está assistindo esse vídeo, tenha compaixão. Estenda a sua mão para essa mãe, porque essas mães precisam ser cuidadas. Eu já falo isso há muito tempo e eu vou continuar falando. Temos que ter um olhar especial para essas mães, porque só elas sabem o que passa. Só elas sabem quando vem uma rigidez, quando vem uma crise. Só elas sabem o que elas estão passando. Então tenha compaixão, ofereça sua mão, ofereça seu abraço, seu cuidado, seu apoio emocional para essa mulher, que você vai estar fazendo muito por ela. Só de dar o seu ombro, de dar um abraço. Às vezes um abraço basta. Você tá bem? Abraçar, falar uma palavra bonita. Às vezes ela só precisa disso. Então vamos ter compaixão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um relato meu, é um relato que eu sinto, é um relato que eu passei e que graças a Deus eu tive pessoas ao meu lado. E eu entendi que sozinha eu não conseguia. Eu precisava desse suporte emocional, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Divulgue esse vídeo. Muitas outras pessoas precisam ouvir e as mães atípicas também precisam ouvir um relato de uma mãe que passou e está passando por isso, como está conduzindo, que às vezes ela só precisa disso. Então compartilhe o máximo que você puder. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreva e ative a notificação para você estar por dentro de tudo que acontece aqui no Visão de Mulher. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.